Então, muito boa noite, minhas aluninhas do coração, do Corações ao Alto, minhas aluninhas do coração. Hoje vamos falar sobre um assunto, né, sobre um tema muito especial, que é sobre devoção à Nossa Senhora e a oração do terço, né, que é essa oração que mais agrada a Nossa Senhora, é a oração mariana por excelência. Então, na aula de hoje, o que que eu vou comentar? Eu vou ler um trecho do Evangelho, né, que é o trecho da Anunciação. A gente vai ler rapidinho e destacar algumas frases que vão ser importantes para a aula. Depois, a gente vai olhar esse quadro do Fra Angélico, o quadro da Anunciação, e a gente vai, alguns símbolos desse quadro, a gente vai aprender muita coisa com isso. Então, acho que, como é bem visual, eu acredito que vocês vão ter muito gravados na memória, tá? Logo em seguida, eu vou falar então sobre a história do terço, né? Como que apareceu essa devoção, né? Da onde que brotou, da onde que veio. Depois eu vou falar sobre como rezar o terço propriamente dito. E para quem já reza todos os dias, ou para quem já reza com frequência em família, para quem já tem essa prática, eu espero que essa aula sirva para que a gente aumente a nossa devoção, que a gente reze com mais piedade, tá bom? E no final eu vou falar algumas coisas práticas, assim, que podem ajudar a gente na questão da concentração. A Maria Helena já assistiu essa aula, né, Maria Helena? Ai, que fofa. Então, quarta-feira aqui em São Paulo, eu tenho terça-feira de manhã, eu dou um grupo, presencial dessa aula, né. E aí eu até falei para as meninas: "Gente, que vocês podem me ajudar para eu caprichar mais na aula online, para o grupo online?". Então, eu brinco que é tipo um laboratório da aula para caprichar muito para vocês. E aí, enfim, elas falaram uma coisa ou outra que eu vou incorporar nessa aula. Bom, então vamos lá, pessoal. Vocês abram aí o quadro que a Dani mandou no grupo. Ah, não, desculpa. Vamos ler primeiro o trecho do Evangelho. Então, pessoal, a primeira objeção, né, que falam sobre, que às vezes a gente ouve falar, né, ah, para que ter devoção à Nossa Senhora? E é engraçado, assim, muitas vezes a gente ouve um argumento que é assim: "Ah, mas, nós reconhecemos, né, e admiramos muitas mulheres bíblicas, mas pouco se fala sobre Nossa Senhora", né, uma corrente mais protestante, dos protestantes. E aí, eu acho muito interessante, porque São Tomás, por exemplo, quando vai falar sobre Nossa Senhora, ele pega esse trecho da Anunciação. Quem tiver a Bíblia pertinho pode abrir, que é São Lucas 1, 26 ao 38. E só de ler esse trecho não tem como, né, não tem como você lê-lo, né, com retidão de intenção e não abstrair que Nossa Senhora, ela está realmente numa hierarquia superior, né. Não dá para dizer que Nossa Senhora, não é perfeita, imaculada e tudo mais. Então vamos ler rapidinho, tá, porque vocês já devem estar familiarizadas com essa passagem. Então, em São Lucas, ele diz o seguinte: que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Então, vocês sabem que os anjos, eles trabalham por missões, né? Então, o anjo Gabriel, o nome de Gabriel significa fortaleza. Esse anjo foi destinado, né? Foi enviado por Deus com essa missão de anunciar a encarnação do Verbo, né, que o Verbo se fez carne. Então, o anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo". Então, nesse primeiro momento, olha só a frase do anjo, né, ele entra onde ela estava. Então significa que ela estava o quê? Num lugar recolhido. E ele diz: "Cheia de graça". Ela está cheia da graça de Deus. E o Senhor já está contigo. Então, isso mostra o quê? Antes mesmo, né, que ela desse o seu sim, ela já estava na presença de Deus, né? Ela estava em oração. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual o significado da saudação. Então, por que isso, gente? Por que que ela ficou perturbada, né? Se ela não é perfeita, enfim, sem pecado, o que que a deixou perturbada? Significa o seguinte: Nossa Senhora, ela era muito conhecedora das Escrituras e antes, né, da encarnação, não há no Antigo Testamento nada semelhante à cheia de graça.
Então ela como assim, cheia de graça? Ela estava querendo entender o que isso significava, né. E então, que saudação é essa? Ave cheia de graça, né. E a gente sabe, né, que o anjo, ele ele tá, fazendo uma reverência quando ele diz: "Ave cheia de graça", né, ele reconhece a superioridade de Nossa Senhora. Então o anjo diz o quê? "Não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." E Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" Então, o que significa essa frase, né? Ela já era desposada de José, mas ela havia feito uma promessa, né, ela havia já destinado a sua virgindade a Deus. Ela já tinha entregado a sua virgindade a Deus. E e aí ela diz: "Mas como eu vou ter um filho, né, se eu não conheço homem?" Se ela sabia que ela não queria, né, ela não queria ter essa junção carnal, ela já tinha feito isso para Deus, né, dado isso para Deus. Então ela não entende. E o anjo já responde. Ele já esclarece essa dúvida. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, olha só, o anjo explica o que que vai acontecer, né. O Espírito virá sobre ti, e ele irá nascer, será chamado Santo, será o Filho de Deus, né. E aí, para dar mais uma confirmação de que o anjo está dizendo algo real, ele diz que a Isabel já está grávida no sexto mês. Então é como se fosse assim: "Veja, Maria, para Deus nada é impossível." Então ele, sabendo, né, de Nossa Senhora querer permanecer virgem, ele diz: "Nada é impossível, então você vai manter a sua pureza, a sua virgindade, e porque o Espírito virá sobre ti", né. Nada é impossível para Deus, inclusive porque sua prima, que já está velha, né, que já está na velhice, está no sexto mês de gestação. E aí Maria, então, diz: "Eis aqui a escrava do Senhor", né, a serva do Senhor, "faça-se em mim segundo a tua palavra." E eu fui estudar, né, tentar entender melhor esse termo, né, a serva do Senhor, porque antes para mim eu rezava essa Ave Maria e pensava: serva do Senhor é alguém que faz a vontade do Senhor, né, e parava por aí. Mas aqui nesse tratado da verdadeira devoção, São Luís Maria de Montfort, ele vai explicar qual é a profundidade desse termo, né, escrava e serva. Então, apesar dele fazer uma pequena distinção, o que que vale aqui para nós, né? Que a serva e a escrava do Senhor é aquela que entrega a vida inteira para o seu Senhor, né? Aquela que realmente está abandonada no Senhor, aquela que dá tudo de si para o Senhor, e o Senhor toma conta daquela pessoa, né? O Senhor é dono dela. Então, Nossa Senhora diz o quê? Eu sou a escrava do Senhor, né? Então, ou seja, o Senhor tem o meu futuro. É isso que quer dizer. Significa que a liberdade dela está em fazer a vontade de Deus. E aí ela diz esse fiat, né. E eu achei bonito um trecho que eu li ontem, que dizia assim: "Assim como Deus lança o faça-se para a criação do mundo, Nossa Senhora diz o faça-se para a vinda do Filho do Homem, né, para esse novo recomeço." Então, houve o recomeço na criação, um começo na criação, e Nossa Senhora repete esse faça-se para vir esse novo começo, né, essa nova vida, essa nova criação, que é a vida na graça. E o anjo retirou-se. Então agora abram aí, por favor, o se eu tivesse uma equipe, gente, se eu tivesse aqui uma equipe, eu ia falar: "Joga aí na tela, por favor." Vamos lá, vamos pelo celular mesmo. Bom, então, gente, o que que, chama a atenção logo aqui quando a gente vê, eu vou colocar o link da imagem no aqui no You no na descrição do vídeo, tá, quando for para o YouTube. Então o que que nós vemos logo de cara, né, nessa imagem? Que mais de destaque tem, né, mais ou menos no centro do quadro, tem, o anjo Gabriel, né. Então ele está no centro, porque ele é quem vem trazer a mensagem, né, ele é o portador da boa nova, né, na plenitude dos tempos.
E o anjo, primeiro de tudo, né, ele está curvado. Isso é algo que chama atenção. Por quê? Os anjos se curvam diante de Nossa Senhora. A gente sabe que Deus criou, né, os anjos como criaturas puramente espirituais, inteligência, com a inteligência e vontade, mas com essa inteligência muito infinitamente superior a nós, porque nós temos uma barreira dos sentidos, né? Tudo que passa para nossa inteligência tem que passar para os sentidos, isso é uma barreira. E depois ele cria o homem, né? Então os anjos estão numa hierarquia muito superior a nós. Quando o anjo se curva diante de Nossa Senhora, isso já representa o quê? Que ele reconhece que ele está fazendo uma reverência, ele reconhece quem é mais importante, né, do que ele, né. Bom, e aí ele se curva e ele diz a Nossa Senhora, você vê que tem umas frasezinhas, tá aqui no chat, pra quem tá pedindo aí, tá aí no chat. E ele faz ele se curva e você vê que tem umas frases, né, o Fra Angélico, que é esse pintor renascentista, ele usa muitos elementos da Idade Média, né, apesar dele ser renascentista. Então, tem essas palavras saindo da boca do anjo, e olha só, tem uma frase do anjo e como que uma frase que volta de Nossa Senhora e outra que sai pelo anjo. E aí, o que que ele comunica, né? Ele comunica isso que a gente acabou de ler, né? Ave cheia de graça. E qual é a postura de Nossa Senhora? Ah, outra coisa. O anjo, você vê que ele tá com os pés, já no edifício. Vocês veem os pés do anjo? Ele tá com os pés dentro da casa mesmo de Nossa Senhora. Isso significa o quê? Esse trecho, né? Então, ele entrou onde ela estava. E aí, né, aqui que ele tá curvado, Nossa Senhora, qual é a postura de Nossa Senhora? Então, primeiro, ela tá com o livrinho na perna, né? Assim, no colo. Esse livrinho é as escrituras, né? O que nós conhecemos como Antigo Testamento. E ela estava em oração, né? Nossa Senhora estava em oração. Isso a gente sabe que ela estava em oração e ela está o quê? Inclinada, como se fosse ela está inclinada para frente, né? Como um ato de adoração também. As mãos dela envolvem o coração, ou seja, a Nossa Senhora tem muito é muito nítido, né, o quanto Nossa Senhora tem ela protege o coração dela, ela protege a intimidade, ela protege a alma dela, e o que ela carrega dentro dela. E aí, ela olha para o anjo, né, com uma humildade, com um gesto de humildade, e Nossa Senhora está revestida de um manto azul. No Renascimento, o azul, ele significa a virtude teologal da fé. O vermelho simboliza a virtude teologal da caridade e o verde representa a virtude teologal da esperança. Então, quando vocês veem, por exemplo, Rafael é um pintor que usa muito, quando ele vai retratar Nossa Senhora, ele usa muito o azul e o vermelho. Até tem um quadro aqui no meu quarto que ela tá também com esse manto azul. Então, o que significa, né? Essa parte de dentro do manto, né? Essa veste vermelha, né? Que é a veste que está cobrindo o coração dela, é esse amor da caridade e ela está revestida da fé, né, com esse manto azul. E bom, então ela recebe essa mensagem. O que que vocês notam em cima dela, né? Em cima dela nós temos a presença das outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. Então o Filho, né, Deus Filho está no ventre de Nossa Senhora, e Fra Angélico quis colocar mais as 2 pessoas da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, logo acima dela, né, e Deus Pai, ali na coluna. E o Espírito Santo, vocês veem que ele está repleto de luz, então significa que o Espírito Santo está em movimento, né, ele não está parado, ele não está apoiado em nada, ele está realmente em movimento em cima de Nossa Senhora. Justamente por isso, né, o Espírito Santo virá sobre ti. Então está exatamente em cima dela. E o poder do Altíssimo, não é isso? E será chamado Filho do Altíssimo. Então, por isso que também tem o Altíssimo, né, que é Deus Pai logo acima. E o teto é coberto por estrelas, né, então para simbolizar o quê? Que é um encontro entre o céu e a terra. Logo atrás, vocês podem reparar que tem uma cortina vermelha. Essa cortina vermelha, ela simboliza, né, Fra Angélico quis que simbolizasse que dentro da casa existe uma cortina.
Quando vocês veem as igrejas, muitas igrejas antigas, vocês podem reparar, assim, perto do altar, às vezes ainda tem umas cortinas, né? Alguns templos, enfim. Por quê? Porque a cortina, ela representa o quê? Que está protegendo algo sagrado. Então, a casa é um lugar da nossa intimidade, não é? É onde está a nossa intimidade, as coisas pessoais nossa, né? Onde está o nosso lar, onde é o nosso lar. E essa cortina representa justamente que a necessidade de se velar, né, Nossa Senhora velava por tudo que era interno a ela, tudo que era íntimo dela. E é por isso que diz que Nossa Senhora guardava e meditava tudo em seu coração, né, é mais uma frase do Novo Testamento que a gente constata esse recolhimento, né, e essa interioridade de Maria, tá, essa cortina simboliza isso. E agora, gente, ó, que engraçado, né? Vocês olham para esse quadro e falam: "Nossa, que engraçado, né?" O primeiro plano do quadro são essas 2 colunas, né. O que que significa essas 2 colunas? Então, existem algumas representações, medievais que retratam a anunciação sempre com essa coluna, né, entre Nossa Senhora e o anjo. E essa coluna, ela representa Cristo. Essa coluna representa justamente a figura de Deus feito homem, né, que é por quê? Porque Deus feito homem, ele justamente é perfeito Deus e perfeito homem. Então, eh ele junta, né, o mundo sobrenatural, né, o mundo espiritual com o mundo natural, né. Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Então, sempre que vocês virem uma coluna, tem outros exemplos, depois vocês pesquisam aí, quem gostar de história da arte, tem outros exemplos que você vai ver uma coluna, aí você fala: "Nossa, por quê, né?" Parece que está atrapalhando a nossa visão de alguma forma, mas é justamente isso, né, representa a figura do Cristo. E aí, gente, se vocês forem olhar no cantinho, dá um zoom aí no celular, no cantinho, esquerdo superior, o que que nós vemos aí, né? Nós vemos um anjo à esquerda, né, com uma espada, e 2 pessoas cabisbaixas, né, com a mão no rosto. E qual que é essa representação? Essa representação é a representação da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Então o anjo tá você vê que o anjo tá conduzindo para fora, assim, ele tá acompanhando, né, meio que coagindo mesmo a que os 2 saiam de onde eles estavam, e o Fra Angélico quis colocar no quadro, porque Nossa Senhora, né, Ave é a nova Eva, né, é Eva trocado. Nossa Senhora vem recuperar, né, ela diz pelo seu sim, Nossa Senhora inaugura essa nova fase, né, que é uma fase da vida na graça, né. Agora ela possibilita, né, pela sua liberdade, que Deus venha feito homem, né, de que, o verbo se faça carne, habite entre nós, né, e vença o pecado, né, essa herança que foi consequência de um pecado do orgulho de Adão e Eva. Por isso que eu falei que é uma catequese esse quadro. E aí o que que acontece, né, eles são expulsos do paraíso. E olha só, muitos padres da igreja, enfim, São Tomás, Santo Agostinho, São Cirilo, enfim, muitos padres da igreja, São Beda, eles vão dizer sobre essa relação, né, que existe entre Ave e Eva. Então, Eva, o que que acontece? Eva também recebe uma mensagem de um anjo, mas é um anjo mau, né. Lúcifer, ele é filho da luz, o nome dele significa filho da luz. Lúcifer era o mais inteligente dentre os anjos. E Gabriel, o anjo Gabriel era o maior entre os anjos, né, na hierarquia de anjos. Então vocês veem que existe como se fosse um espelho, né, entre Lúcifer, né, que tentou Eva, e o anjo que vem dar essa mensagem da salvação. Além disso, Eva por um ato de desobediência, né, rompe essa comunhão de Deus com os homens. E por um ato de obediência e humildade, né, que ao contrário da soberba de Eva, de querer provar do fruto do bem e do mal, Nossa Senhora dá o seu sim pela humildade. Então essa postura de Nossa Senhora nos ensina muito isso, né, de que ela é a perfeita humildade, né, pela humildade que ela alcançou essa ser cheia de graça. E mais um detalhe no quadro,
Eu tô me prolongando, gente, porque eu acredito muito nisso do imaginário, sabe, do que fica no nosso imaginário, fica para sempre. Então a gente olhar visualmente as coisas nos ajuda muito na nossa fé. E aí vocês reparem uma coisa, né, você vê que logo parece que tem uma mancha marrom entre os pés, né, de Adão e Eva e o anjo e essa parte de jardim. Então o que significa isso? Fra Angélico quis mostrar que, desde esse momento, né, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, até a plenitude dos tempos, que é quando vem, né, o verbo se faz carne, existe um deserto na história humana. Então, essa terra que tem aí é um deserto que ele quis colocar aí, que o mundo estava sem Deus, né? O mundo estava longe de Deus, o mundo tinha se voltado contra Deus. E aí, vocês reparem, então, por fim, acho que é a última coisa que eu vou falar sobre esse quadro, por fim, vocês reparem que o jardim de Nossa Senhora, né, esse jardim da casa dela, é um jardim florido, né, é um jardim vivo. Então isso representa o quê? Tem essa simbologia, né, das roseiras, das rosas ofertadas a Nossa Senhora, mas também de que ela dá sim a essa nova vida. Bom, acho que foi tudo. Se alguém quiser complementar com alguma coisa que eu não falei, pode colocar no chat também. Mas enfim, então, por que que eu acho que isso reforça, né, a nossa, devoção à Nossa Senhora? Por que que eu acho que isso é tão importante? Porque a gente precisa muito conhecer Nossa Senhora para ter maior devoção, vocês concordam? É muito difícil a gente ter devoção, vamos supor, se chega a sua mãe chega para você e fala assim: "Nossa, o seu bisavô, o primo do seu bisavô Afonso era demais". Aí você vai falar: "Nossa, nunca ouvi falar nesse cara", tipo, legal, legal. Aí ela vai lá e fala: "Nossa, você não acredita, ele lutou em tal batalha, né, ele tinha devoção ao Santíssimo Sacramento, ele escreveu um livro sobre não sei o quê, ele blá 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 blá". Você começa a entender a história do seu Afonso e aí você fala: "Meu Deus, né, caramba, ele deve estar no céu", e aí você começa a ter um profundo interesse, né, e agora você já tem orgulho de falar que você é parente desse senhor, que você nem conhecia. Então, com Nossa Senhora, né, às vezes a gente pode sentir que a gente tem uma devoção um pouco afastada. "Ah, eu rezo às vezes, né, Mãezinha do céu, eu tenho minha Nossa Senhora Aparecida", mas assim, eu não tenho tanta proximidade, né, não me considero filha de Maria, né, não chega a tanto. Não recorra a ela durante o dia, enfim, não tenho presença. Mas por isso que a gente conhece. Então, olha só, Maria, em hebraico, significa estrela do mar, né? Ela carregou no seu ventre o Senhor do mundo e a luz perene dos séculos. Essa figura de estrela do mar é muito interessante porque antigamente, sem a tecnologia, né, os antigos, eles olhavam para o mar e para ele era o infinito, né, para eles era um infinito. E de noite não se via nada. Então dava essa impressão de que a eternidade não pode ser, tocada, você pode se sentir perdido. E por que que ela é a estrela do mar? Porque ela justamente é uma referência a nós que estamos nesse mundo, né, que às vezes parece tão, a gente se sente perdido. Então os navegantes, enfim, quem, estava nessas grandes navegações, eles tinham pontos de referência pelas constelações. E Nossa Senhora é essa estrela do mar, né, Maria significa estrela do mar, em hebraico. E ela é cheia da graça. Então olha que interessante, né, como que algo imperfeito vai receber algo perfeito? Se você vai pela lógica da filosofia, enfim, são coisas que se contradizem, né, você não consegue falar que uma coisa é perfeita se ela tiver algo de imperfeito, já não cabe na lógica. Então, da mesma forma como uma alma imperfeita não pode entrar no céu, que é um lugar perfeito, também Deus que se faz homem não pode entrar num ventre imperfeito, né. Isso é uma coisa muito óbvia, assim, pra gente. Então, por isso que ele diz: "Você está cheia da graça", né, é como se fosse Deus vai entrar, né, nessa arca da aliança, Nossa Senhora, recebe isso também, né, que é a nova arca da aliança. Ela é essa arca da aliança, porque dentro dela contém o próprio Deus, né, então é claro que ela é pura, né, e cheia da graça, né, abunda a graça em Nossa Senhora.
E depois ele reforça, ele fala: "Achaste graça diante de Deus". E tem um santo que falava assim: "De que modo alguém encontra graça que não seja pela humildade?", né, porque Deus dá a graça a quem é humilde. E ainda diz, né: "O seu reino não terá fim", ou seja, é o próprio Deus mesmo. Então, quando ela diz: "Eis a serva do Senhor", né, um servo, ele é aquele que está sempre pronto, né, ele não tem vontade, digamos assim. Então é isso, é essa prontidão, né. A gente até falou sobre isso em uma outra aula, sobre isso da prontidão, né, quando a gente falou do minuto heróico. Nossa Senhora tinha essa prontidão ao servir. E aí tem gente que fala: "Ah, mas ela pensou 2 vezes, né". Não, ela é humana, né. Quando Deus nos faz homens e criaturas, ele nos dá inteligência e vontade, né. Se ela não se ela não, pensasse o significado da saudação, se ela não ficasse perturbada, se ela não fosse nada, a gente fala: "Nossa, mas Nossa Senhora então devia ser um robô, né", alguma coisa do tipo. Ela nem pensou, já falou: "Ah, não, claro, claro, claro". Não, ela é humana, né, ela quer entender. E o próprio Cristo, né, o próprio Cristo, quando a gente medita os mistérios dolorosos, né, no Horto das Oliveiras, o próprio Cristo sofre com isso, né, ele quer entender. E aí, ao mesmo tempo, ele diz, eh, ou então quando ele diz, "Senhor, Senhor, por que me abandonaste?", na cruz, né. É próprio do homem ter esses questionamentos, e Deus era perfeito homem, ele também a gente vê pela Bíblia, né, o quanto que ele também tinha essas inquietações, e não diferente, Nossa Senhora teve essa inquietação, no sentido de que ela havia se, né, prometido a pureza dela a Deus, e agora ela queria entender o que que ia acontecer, né, se ia se contradizer a isso ou não. Então olha o que que São Beda diz: "Era de fato conveniente que, tal como pela soberba do primeiro pai entrou a morte no mundo, assim pela humildade de Maria fosse aberta a entrada para a vida", né. Muito bonito isso. Minha amiga fala que eu só falo assim, muito bonito isso. Bom, então, eh eu não falei, esqueci um termo, né. Quando a gente vê esse deserto, né, e Adão e Eva cabisbaixos, é porque o pecado provoca essa vergonha, né, então eles estão cabisbaixos por conta dessa, eles estão com a mão no rosto, né, por conta dessa vergonha, é esse deserto, e em contrapartida o jardim de Nossa Senhora é florido. Aí vocês podem perguntar: "Ana, mas de por que que qual que é a justificativa, né", se alguém me perguntar onde está na Bíblia, qual é a justificativa de a gente tomar Maria como mãe, né, e não simplesmente como mãe de Jesus. Por que que ela é mãe de Deus? Primeiro porque Jesus é Deus, e segundo porque, todos os padres da igreja, né, a tradição dos primeiros apóstolos também nos remete a isso, essa ideia de João 19, 25, 27. Então quando, Cristo, né, tá nesse momento derradeiro da cruz, e com ele quem estava, né, estava Maria e São João. Quem era São João? São João era o apóstolo que o Senhor amava. E quem Jesus mais amava na terra? Maria. Então, estava, digamos, o melhor amigo de Jesus e a pessoa preferida do mundo para Jesus, que era Nossa Senhora. Então, ele confia Nossa Senhora aos cuidados de São João. Então, veja isso, como ele vai confiar a pessoa mais importante, né, a quem ele sempre prestou obediência, né, como a gente remete, né, a esse milagre das bodas de Caná, que Nossa Senhora foi até capaz de antecipar o primeiro milagre, né, como ele era um filho obediente, ela tinha autoridade, e aí ele confia ela a São João. Ou seja, ele confia a Nossa Senhora, né, como mãe de toda a humanidade, porque São João aqui representa todos os discípulos que não estavam presentes, justamente por isso, eles não estavam presentes, era só São João, e ela diz: "Mulher, eis aí o teu filho". E depois diz ao discípulo: "Eis aí a tua mãe". E desta hora em diante, a levou o discípulo para a sua casa. E a gente sabe, pela história da igreja, o quanto Nossa Senhora foi importante nesses primeiros anos, né. Como ela foi realmente, rainha dos apóstolos. Então ela é nossa mãe. E aí vamos lá, agora para a parte mais que tem a ver, mais com a prática do terço. Então, se vocês forem olhar na Bíblia,
Quantos são salmos? Os salmos são 150. São 150 salmos na Bíblia. Então, no início da igreja, quais eram as orações vocais praticadas pelos cristãos, pelos católicos? Eram os salmos, né? Eles liam as escrituras e recitavam os salmos como oração vocal, e o Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E mais para frente, começou a crescer a devoção a Maria. Inclusive, só uma observação: eu tive a grande graça de Deus de conhecer Roma num congresso, um congresso promovido pelo Opus Dei, né, um congresso de universitários que iam apresentar trabalhos científicos em Roma, e eu consegui conhecer uma catacumba, que era onde os cristãos eram enterrados nos primeiros séculos de perseguição. E nessa catacumba que eu fui conhecer, tinha a primeira representação de Nossa Senhora, a primeira imagem, a primeira representação em desenho, né? Foi feita na parede, primeira Nossa Senhora lá. Então, desde os primeiros anos, né, após a assunção de Nossa Senhora aos céus, havia essa devoção, né? Havia essa necessidade de se fazer presente a figura de Nossa Senhora como alguém que vai ser essa medianeira de todas as graças, alguém que vai nos fazer chegar a Jesus. Enfim, então, no começo da igreja existia um saltério angélico. Que é? Desculpa, saltério à Virgem. Saltério à Virgem são as primeiras frases da Ave Maria. Então Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Acabava aí. Então, é justamente um trecho do Evangelho, que era uma oração vocal, esse saltério à Virgem, que legal, Tamires, obrigada. Essa é a Nossa Senhora, a primeira Nossa Senhora das Catacumbas, gente, obrigada. Tava muito com vontade de fazer isso, obrigada. Meu anjo da guarda falou com o seu. E aí, essa primeira oração era recitada pelas pessoas para invocar a assistência de Nossa Senhora, né? Então, para chegarmos até Deus, até Jesus. E aí, o que que aconteceu, né? Eh, o que que aconteceu? Deixa eu só pegar a data exata para vocês, né? Porque, enfim, se alguém quiser anotar. Em 1214, né? Em 1214, São Domingos de Gusmão, para ser mais exato, ele se deparava com uma heresia albigense. E o que que aconteceu? Ele via que muitas pessoas estavam entrando em heresias, em pecados, etc. E ele sabia que tinha que travar uma grande batalha, que foi a Batalha de Lepanto. Mas antes disso, o que que ele fez? Ele se retirou por 3 dias, né, na floresta, para rezar e tentar ouvir o que Deus queria dele, como que ele, tão incapaz, né, tão vulnerável, conseguiria lutar contra esse grande inimigo da igreja. E aí o que que aconteceu? Amanhã é dia de São Domingos. Legal. Todo mundo vai lembrar dele amanhã, hein. E aí ele é nossa, uma grande figura da igreja, né. Trouxe o terço para nós. Então, o que que aconteceu, gente? Ele passou 3 dias. Olha só o símbolo dos 3, né. Então, o número 3 aparece muito na história da salvação, né. Então, 3 dias para Jesus ressuscitar, 3 pessoas da Santíssima Trindade, né. A gente tem esse 3 como um número, lógico, né, de perfeição, assim. Então, ele ficou 3 dias em jejum, puro jejum. E aí, no terceiro dia, quando ele já estava desfalecido de tanto rezar e se mortificar, Nossa Senhora apareceu para ele, acompanhada de quantos anjos? 3. Então foram 3 anjos. E aí, olha só o que que ela diz: "Querido Domingos, sabes tu qual arma a Santíssima Trindade deseja que uses para reformar o mundo?" Imagina, gente, já tinha se passado 12 séculos, né, a gente está no início do século 13 aqui. Tinha se passado 12 séculos e, de repente, o mundo precisa ser reformado, né. Havia, grande, objeção, grande perseguição à igreja. E ela diz que existe uma arma que a Santíssima Trindade deseja
que uses para reformar o mundo. Então, olha só, Nossa Senhora, quando aparece para ele, ela não fala: olha, eu quero que vocês rezem para mim. Ela não fala isso. Ela revela o quê? Que é um desejo do próprio Deus, né? A própria Santíssima Trindade quer comunicar uma arma para reformar o mundo. E o que respondeu São Domingos? Ó minha senhora, sabeis muito melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, foste sempre o principal instrumento da nossa salvação. Então ele reconhece, né, a dignidade e a figura de Maria. Então Nossa Senhora replicou: eu quero que saibas que nesse tipo de batalha, a arma principal sempre foi o saltério angélico, né? Que é a pedra o saltério angélico é que assim, o saltério à Virgem é a mesma coisa que saltério angélico, porque é o saltério recitado pelo anjo a Nossa Senhora, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. O que que é a pedra fundamental do Novo Testamento? Porque sem isso não tinha Novo Testamento, né? Portanto, se queres alcançar estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, prega o meu saltério. Gente, é incrível essa frase, esse trecho é incrível, assim, o que que Nossa Senhora diz, né? Então, em primeiro lugar, ela fala que é uma arma, ela fala que a Santíssima Trindade quer isso, ela diz que isso pode reformar o mundo, ela diz que existe uma batalha que não é uma batalha material, né? É uma batalha espiritual, e que para uma batalha espiritual, é para se recitar o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Por isso que eu comecei com essa saudação do anjo nessa aula, entendeu? Porque é o fundamento do Novo Testamento. Nada mais, nada menos. E olha só, então, e no final ela diz: prega o meu saltério, pregue o rosário, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, se queres alcançar essas almas para Deus. Então, gente, qual é a finalidade? Eu sempre falo isso aqui, mas qual é a finalidade última da nossa oração? Almas para Deus, né? A finalidade última de qualquer intenção que a gente coloque no terço, qualquer coisa que a gente reza, qualquer pedido, é o quê? O céu, né? Eu não vou nunca rezar por uma coisa que possa me afastar do céu. Por isso que quando a gente pede algo para Deus, por exemplo, a cura de tal pessoa, a gente fala, se for da vontade de Deus. É claro que a gente quer que a pessoa se cure, mas se a pessoa estiver se preparando para o paraíso, a gente vai falar, não, não, não se prepara para o paraíso. Não, é tudo conforme a vontade de Deus, que é o quê? A nossa salvação. Então, eh, diz exatamente isso, né, o que que a gente quer, mais almeja: "Se queres alcançar as almas endurecidas e ganhá-las para Deus", é isso que ele quer. São Domingos quer salvar as almas, né, e é por isso que Nossa Senhora se revelou a ele, em 1214. Então, aí o que que acontece? Nesse momento, né, ela entrega um cordão com 150 pedrinhas. E aí ele fica conhecido como Rosarium, né, por quê? Porque São Domingos enxerga isso como continhas, né, como flores que ele possa oferecer à Virgem, e antigamente, então, eram rezadas, se rezava simplesmente essa primeira parte da Ave Maria. Depois a igreja acrescentou Jesus, porque ela queria que essa oração terminasse com Jesus, né, que é a finalidade de tudo, né, sem Jesus não existiria motivo da gente rezar. Então toda a devoção tem como finalidade a identificação com Cristo. Antes que alguém fale: "Ah, mas vocês adoram Maria, nã não, adorar é adorar a Deus, né. Nós, recorremos a Nossa Senhora como auxiliadora, né, que depois eu vou dar um exemplo que pode ajudar bem, mas enfim. E aí essas 150, por quê? Porque remete a esses 150 salmos, entenderam? Enfim, vamos falando aí, gente, não quero que ninguém durma na aula, hein, fiquem acordados. E aí, bom, depois disso, por que que então a gente chama de terço? Porque o nosso terço é 50 ave-marias, então é um terço de 150. E por que são 5 mistérios, né, de cada terço, aqui, vocês podem ver, para quem nunca rezou, espero que muita gente que nunca rezou assista essa aula. Então, o terço, né, ele tem essas 5 bolinhas, que são o momento da gente rezar o Pai Nosso, e antes que alguém fale, né: "Ah, mas o terço, não é uma oração para Jesus", claro que é claro que é. Primeiro a gente começa com o credo. Então o credo é para a gente reafirmar nossa fé. O credo é importante a gente rezar inclusive todos os dias,
todos os dias. Porque a gente vive num mundo louco, né, de repente a gente tá com umas ideias na cabeça, a gente tá muito materialista, muito mundano, a gente vai lá e fala: "Creio em Deus Pai", e a gente põe todo o fundamento, né, toda a esteira do que a gente acredita dentro da Igreja Católica. É uma profissão de fé, né, de que eu sou católico, eu batizado preciso professar minha fé, correto? Então o credo. Depois tem essas 3 continhas que representam a Santíssima Trindade, e aí a gente tem o antes da Ave Maria, o Pai Nosso, né, antes que tá vendo? Tem muito argumento para a gente defender o terço. Então, iniciando, né, quem é o início do Santo Terço é o Pai Nosso, né, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Depois, né, as 10 Ave Marias, depois mais um Pai Nosso. Cada Pai Nosso, gente, simboliza esses 5 Pai Nossos simbolizam as 5 chagas de Cristo, porque também existe uma tradição na igreja que a gente tem que meditar nessas chagas. A gente tem que ter muito presente essas 5 chagas, porque pelas chagas de Cristo, né, ele ele ganhou para nós a salvação, né, a vitória a vitória da vida, né, a vitória da morte sobre o pecado, né, Cristo venceu a morte. Então essas 5 chagas também representam um caminho aberto para todas as graças que a gente tem na igreja, né, as graças que Deus derrama na igreja. Bom, beleza. E aí o qual que é o grande acho que eu falei tudo do terço, assim, da devoção. Eh, ele gente, uma coisa muito boa, que eu vou mandar nos grupos. A Pietra Bertolazzi, né, que é uma amiga minha, ela, ela tem um livrinho do curso dela, que ela montou com os mistérios e para meditar os mistérios do terço, com um quadro, com uma obra clássica. E aí, muitas alunas dela fizeram um livrinho meditado, e aí eu pedi para ela, para vocês, para dar para vocês, e ela deixou. Então ela me mandou o arquivo, que eu vou mandar para vocês, porque é muito bom ter um livrinho, assim, se vocês quiserem imprimir em livreto ou ter um PDF para vocês irem meditando cada mistério. E aí o que que aconteceu com a Ave Maria, né, como foi que ela chegou na Ave Maria de agora? Então, mais para frente se eu não me engano, desculpa se eu estiver errada, mas lá para o século XVII, a igreja entendeu que, a Ave Maria deveria ter uma versão um pouco mais estendida, porque quando a gente reza a Ave Maria, né, quando a gente reza o saltério angélico, o saltério à Virgem, a gente pode aproveitar para claro, reconhecer Nossa Senhora, né, como a cheia de graça, mas também aproveitar para pedir coisas a ela. Então a primeira parte da oração, né, Ave cheia de graça, tem como um fundamento as escrituras, estão nas escrituras, depois tem a palavra Jesus, para Jesus estar no centro, e logo depois tem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então tem o principal. A gente pede o principal para Nossa Senhora, para ela rogar por nós, né? Para ela interceder por nós e para ela estar conosco no nosso momento derradeiro. E essa foi uma das 5 promessas que Nossa Senhora fez, de que quem rezasse o rosário com devoção, ela estaria presente e ela nos defenderia, né, no momento derradeiro. A gente costuma usar esse nome também, que Nossa Senhora é a advogada nostra, né, advocata nostra, então ela é nossa advogada. E você sabe que interessante? Uma moça me mandou uma mensagem no Instagram, um direct, falando assim: "Olha, meu marido está convertido, mas eu ainda não sou convertida. Eu acho que eu tenho que me converter, mas eu ainda não aceito Nossa Senhora", né, ela é protestante. "Não tenho como aceitar". Aí eu falei assim: "Olha, é o seguinte", aí eu dei um exemplo de quando eu fiz direito, né. Eu fui que bom, obrigada, Camille. Mas pelo menos agora é um modo formal de mandar o rosário meditado, é aprovado pela dona. Bom, então na minha época de fórum, né, eu sou advogada e eu trabalhei muito tempo em fórum. Que acontece? Quando você tem uma petição, alguma coisa que você quer dirigir para o juiz, o que você faz? Você chega lá na portinha dele e fala: "Oi, tudo bem? Eu sou Ana Clara". Não, você não faz isso. Você primeiro passa por um monte de pessoas, você passa por um monte de gente que está próxima do juiz, para que o juiz te conceda, né, dê deferimento ao seu pedido, você não chega direto nele. Então,
Então, assim, se você for numa estrutura de fórum, você vai ter um escrevente, aí do escrevente você tem um analista, aí você tem um assistente, às vezes você tem um chefe de gabinete, dependendo do lugar, e você vai passando, né, as hierarquias para você chegar no juiz, né. Então eu expliquei isso para ela, eu falei: "Quando você olha para Deus, né, você vê os santos e Nossa Senhora são as pessoas que estão mais próximas a Deus. Então se você tem uma oração, né, primeiro você se pode aprender com as virtudes dessas almas, dessas pessoas, que servem como nosso modelo, e Nossa Senhora é nosso modelo, mas também porque você quer que a sua oração chegue até Deus, mas você é uma pobre pecadora, sinto muito. Então você conta com o auxílio dos santos, dos anjos e de Nossa Senhora. Então, eu acho maravilhoso, assim, essa essa devoção a São Miguel tá vindo com tanta força, né. E justamente por isso, porque quando a gente pede para o São Miguel ele é príncipe da milícia celeste, né, ele tem uma hierarquia muito alta. Então é claro que ele vai ser mais ouvido, então nós pedimos para ele interceder por nós, né. Tá tudo fazendo sentido aí, gente? Tá? Eu tô falando muito hoje, né. Bom, enfim, tá, eu não vou demorar muito. Ai, Marilene, essa boa. Tá, enfim, então essa é mais ou menos a lógica. E aí, essa moça, ela amou essa explicação. Então, gente, quando vocês quiserem explicar para alguém, vocês podem usar uma explicação assim. Ela falou: "Nossa, fez todo sentido para mim", sabe. Engraçado, né, tipo, algo que tão corriqueiro, mas que fez sentido para ela. Então é isso, a gente não tá falando que não tem juiz, que só tem juíza. A gente não tá falando isso, a gente tá falando que nossa Senhora é a mais próxima do juiz. E Dante no na Divina Comédia, né, quando ele vai falar da Santíssima Virgem, que ele vai subindo, né, no céu, ele diz que lá no topo estava, a Virgem Maria, eh adorando, né, contemplando a Deus, né. Ela que estava acima de todas as potestades, todos os anjos, etcétera. Enfim, e aí, eh, falta 2 partes da aula, gente, fiquem aí, vamos lá. É um texto longo, é longo, mas é muito importante, né, muito mesmo. Bom, então, gente, o que que acontece? Aí a igreja fez o quê? Vamos colocar mais esse trecho da oração para pedir para ela para salvar nossas almas, para salvar os pecadores. Depois, a igreja quis que o terço, cada mistério, tivesse a contemplação de um trecho da vida de Cristo. Por quê? Porque é muito importante que todos os fiéis meditem e conheçam a vida de Cristo, né. A quem seguiríamos? Só tu tens palavra de vida eterna, né, de São Pedro. Então como que eu posso dizer que eu sou católica se eu não medito, se eu não conheço a vida de Cristo? Então a igreja pegou, essa imagem também, só para vocês visualizarem bem os mistérios. A igreja pegou, separou a vida de Cristo, né, nesses mistérios dolorosos. Será que vai aparecer? Abram aí no de vocês também, né. Então tem os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Então, por exemplo, o mistério gozoso, né, de gozo, é de alegria, que a gente reza e a gente medita segundas e quintas. A Dani mandou no chat, segundas e quintas. Então o que que a gente vai meditar no primeiro mistério? O primeiro mistério é a anunciação do anjo, o segundo mistério, visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, todos esses trechos são, tipo, destaque do Novo Testamento, entendeu, gente? Por isso que tem no terço. Depois, nascimento de Jesus, depois do nascimento de Jesus, apresentação de Jesus no templo, né, que é esse momento que diz a Nossa Senhora: "Uma espada trespassará sua alma", e no quinto mistério, contemplamos a Jesus perdido e achado no templo, né. Então aqui os mistérios gozosos são os mistérios que vão tratar da infância de Cristo, né, esse início da vida de Cristo. Depois, nós meditamos terças e sextas, né, os mistérios, depois eu vou falar sobre os luminosos, mas, pra efeito de agora que eu tô falando sobre o rosário, que são os 3 terços, eu vou falar disso, mas no final eu vou falar dos luminosos. Terças e sextas, então, os mistérios dolorosos, porque nós precisamos sempre meditar sobre a dor, sobre a cruz de Cristo, que é a cruz,
é o símbolo cristão, não é? Então, e o que eu escrevi também, há pouco tempo, quando você tiver, querendo aumentar sua devoção a nosso Senhor, ao o amor, você precisa meditar sobre a paixão, né, e ver o quanto que ele sofreu por você, e o quanto que ele fez para salvar o mundo, né. Então qual que é o primeiro mistério? Doloroso, de dores, então a primeira é a agonia no horto, é quando começa a paixão de Cristo, é esse momento da agonia. Quem viu a paixão de Cristo vai se lembrar bem. Agonia no horto é esse momento em que ele diz: "Afasta-te de mim esse cálice", e o Senhor tá sofrendo tanto, que é uma agonia que ele sua o quê? Ele começa a transpirar sangue. E aí vem Satanás, é terrível essa cena, né, esse momento de agonia, mas aí ele fala, eh "Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua". Então esse lado humano de Cristo, né, que quer que seja feita a vontade do seu Pai. Segundo mistério doloroso, é a flagelação de Jesus. Então se a gente falar, quais são os 5 pontos principais da paixão, esses aqui do terço. Por isso que o terço é uma catequese, gente, o terço é uma devoção maravilhosa. Não são só rezar 50 ave marias, não é isso, entendeu? Tem uma dimensão muito mais profunda. É a nossa relação como filhos de Deus. O segundo mistério, ele vai dizer o seguinte, para nós meditarmos na flagelação do Senhor. Então, qual é o primeiro momento drástico, né, assim, de realmente dor física de Jesus? É a flagelação. Então, para quem não sabe, o flagelo, né, não é um simples chicote. Antes fosse. O flagelo, ele tem uma ponta com vários ganchos, então realmente rasgou a pele de Jesus, né, ele ficou como um cordeiro no matadouro. Nós meditamos sobre isso. Então o terço, quando você reza um mistério doloroso, gente, não tem como você ficar igual, sabe, não tem como você passar bem, feliz, você tem que entrar nas dores de Cristo mesmo, e pede essa devoção, sabe, fala: "Senhor, eu quero estar contigo no caminho da cruz, eu quero ser uma pessoa que tá no seu lado para te ajudar a carregar essa cruz", né, tá nesse momento de dor mesmo. A gente tem que sentir isso, sabe. Bom, terceiro mistério é a coroação de espinhos, né, aquele momento que ele está totalmente ensanguentado e os soldados colocam nele um manto púrpura, né, que representa essa realeza de Cristo, e uma coroa de espinhos, né, e eles começam a cuspir em Jesus e falar: "Ah, agora fala aí que você é o rei dos judeus", começam a rir dele e tal. E os espinhos, né, são muito grandes, tanto é que no Santo Sudário, pelos estudos feitos, dá para ver que os espinhos realmente perfuraram muito profundo a cabeça de Jesus, não foi esses espinhos que a gente vê aí na rua, são espinhos grandes e grossos. E aí, meditar sobre isso, né, a coroação de espinhos, a gente pode falar: "Senhor, tu és o meu rei", né, podemos jogar uma jaculatória nesse momento. E aí a gente vai meditando durante o mistério, entendeu? Depois, quarto mistério, Jesus carrega a cruz, então é esse momento que ele toma a cruz nas costas e vai subindo o Calvário, né, esse momento que ele cai a primeira vez, aí ele cai a segunda vez, aí ele cai a terceira vez, aquela você vê que ele tá todo flagelado, você fala: "Meu Deus, esse homem vai morrer", e ele ainda carrega aquela cruz, né, aquele fardo, e não só carrega, ele abraça a cruz, né. E as pessoas ao redor falavam: "Quem é esse que abraça a cruz?". Isso daí já santificava as pessoas só de olhar, né. Então você vai meditar o mistério como? Você pode ter um livrinho, mas gente, rapidinho você decora. Vai imaginando a cena enquanto você reza e fala: "Senhor, que o Senhor purifique o meu coração", e tal. Aí, por fim, qual que é o quinto mistério? O quinto mistério é a morte de Jesus na cruz, né. Então esse momento que Jesus diz: "Tudo está consumado", né, e aí, existe essa grande escuridão, né, as trevas invadem o mundo e Deus morre, né, é a morte de Cristo na cruz. Tá. Aí, depois dos mistérios dolorosos, nós temos os gloriosos. Os gloriosos são muito importantes de meditar, porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, né, não adiantaria de nada, seria só desolação e dor. Mas não, né, tem
o final feliz. Então, o final feliz são esses mistérios gloriosos, né, de glória, né, glória. Então, na Semana Santa, na Quaresma, a gente tira o glória da missa. E na noite de Páscoa, na vigília pascal, na missa de domingo de Páscoa, nós voltamos com glória, por isso que é o mistério glorioso. Qual que é o primeiro mistério glorioso? Justamente a ressurreição de Jesus, depois a ascensão do Senhor aos céus, depois a vinda do Espírito Santo sobre os fiéis em Pentecostes, né, que é essa vinda do Paráclito, né, que vai se infundir sobre os discípulos, para eles pregarem o evangelho. Depois, a assunção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é assunta de corpo e alma, né? Ela dorme, Nossa Senhora não morre, ela dorme. E como Cristo não levaria a sua mãe para o céu, né? A sua mãe, a presença de sua mãe. Então, ela é assunta de corpo e alma. E o quinto mistério é a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu. Então é esse momento que Nossa Senhora chega no céu e os anjos a louvam e ela é coroada como rainha do céu, né? Que lindo isso. Bonito pensar que esse mistério glorioso termina com Nossa Senhora como rainha do céu. Enfim. E aí, bom, Ana, mas por que que precisa ter tanta devoção a esse terço? Eu já tô terminando, tá bom, gente? Só coisas práticas aí para vocês anotarem. Então, por que ter essa devoção? Essa devoção, ela é muito importante por uma questão prática, por exemplo, né? Para a gente resgatar também a importância de rituais, né? Então, é importante que a gente tenha algo no nosso dia que nos faça, seja um caminho, né? Esse vínculo entre o céu e a terra. Não sei se vocês já viram essa imagem, gráfica de que Nossa Senhora segura o terço numa ponta e o fiel segura na outra, né? Como se fosse realmente uma forma da gente estar presente nessa realidade espiritual. Depois, o terço é uma arma, como Nossa Senhora nos revelou, né? É uma arma poderosa. Quantas graças nós podemos alcançar rezando simples Ave-Marias. E o terço, por que que ele é tão difundido também, gente? Porque o terço, ele não importa a cultura, ele não importa o seu letramento, ele não importa se você é rico, se você é pobre, não importa nada. Ele é uma oração muito fácil, né? Eh muito acessível, né. Então hoje eu até fui encontrar uma amiga e ela disse que a moça que trabalha na casa dela reza o rosário no ônibus, o rosário inteiro, né. Então, a gente vê pelas lives do Frei Gilson, né, quantas mil mais de 100.000 pessoas, 200, 300 quantas pessoas estão rezando o rosário, porque é uma oração muito fácil. Mas por outro lado, por ela ser fácil e repetitiva, a gente pode se distrair no terço. Como vencer as distrações no terço? Primeiro, se puder, postura no terço, se puder de joelhos, se puder diante de uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, se puder. Se não puder, tá no ônibus, vai, sabe, mortificando também a imaginação, né, volta, é muito importante ter o terço na mão, muito importante. Se você não quer carregar, né, ficar andando com um terção, você pode ter uma dezena e vai fazendo as 5 vezes a dezena, né. Você pode ter um anelzinho, que eu não tenho, mas tem muita gente que tem um anelzinho, uma pulseirinha de terço. É importante ter, tá, físico, pra gente realmente ir pra gente não se perder e também pra gente ir se concentrar mais. Se você se distrai, retoma, fala: "Senhor, me ajuda a me concentrar. Nossa Senhora, me ajuda a me concentrar, eu quero contemplar a vida de Nosso Senhor, eu quero oferecer esse terço bem rezado a Nossa Senhora, eu quero oferecer esse terço para tantas intenções que eu preciso rezar pela salvação das almas, pelas pessoas que contam com a minha oração, pela minha alma, né, pelo meu apostolado, que a minha vida seja um pleno sacrifício em vosso amor, pela enfim, pelos agonizantes, pelos meus filhos, pelas pessoas da minha família que estão afastadas de Deus. Tem tantos motivos para rezar o terço. Depois, eh tem gente que fala assim, eu ouvi uma vez uma pessoa falou assim, eu falei: "Vamos rezar o terço?" Aí a pessoa: "Ai, olha, o terço é tão repetitivo, sabe, parece que perde o encanto." É a desculpinha, né, o migué, tá dando migué. Então assim, fica banal, a pessoa falou, se eu rezo um monte, fica banal, eu prefiro rezar uma bem rezada.
Aí eu falei: "Ai, meu Deus, coisa é argumento de preguiçoso". Não, mas qual que é o fundamento? Significa o quê? Que a gente não tá justamente uma alma qual que é a maior virtude, assim, né, depois da caridade, claro, né, mas qual que é uma virtude para se chegar até Deus? Qual que é o caminho? A humildade. Então, rezar 50 ave-marias é uma forma de exercitar nossa humildade, né. Eu não tenho o meu jeito de rezar o terço, eu não tenho o meu jeito de fazer uma ave-maria. Existe uma oração de Ave Maria, que Nossa Senhora nos ensinou. Existe uma devoção mariana que ela pediu para nós rezarmos. Nossa Senhora de Fátima diz: "Rezai todos os dias", rezai todos os dias, né. Então é todos os dias. E então não é: "Ai, uma Ave Maria", não, não é. Se você gente, regra para sua vida. Se você começa a dar desculpinha, dar migué, não sei o quê, daqui a pouco você não tá rezando mais, né. Uma pessoa que fala: "Não, não, é só um mistério, é só não sei o quê", daqui a pouco não tá rezando nem o ave, não tá nem aí, entendeu. É melhor a gente falar: "Senhor, eu vou, eu confio, Nossa Senhora pediu, eu sei que é caminho de muitas graças, tem muita gente precisando da minha oração", e outra gente, quantas almas estão perdidas no mundo, sabe, as pessoas mais do que nunca precisam da nossa oração. Que bom ter um terço para eu pedir por essas pessoas, que não tem ninguém que reze por elas, né. Já pensou nisso? Tem gente que ninguém reza por elas, ninguém lembra delas. Às vezes são abandonadas pelos próprios pais, ninguém sabe da existência delas. Então eu vou pegar esse terço, eu vou falar por todas as almas que não são rezadas, por todas as almas que são esquecidas e abandonadas, eu quero essas, entendeu. E depois, né, qual que é a validação, né, o double check do terço? São todos os santos eram devotos ao terço. Nossa Senhora pediu, as pessoas se santificam rezando o terço, as pessoas alcançam milagres. Vide a esposa do Jordan Peterson, né, a Tammy Peterson, ela estava com câncer de terminal, o médico deu 2 meses, estava num super, hiper, mega hospital, melhor que tinha, e uma pessoa de muita fé ia todos os dias rezar o terço por ela, e ela fala que o câncer dela foi completamente curado, foi um milagre por causa do rosário, por causa do terço, né. Então milhares e milhares de milagres, inclusive a batalha de Lepanto, que São Domingos ganhou essa batalha, enfim, milagres e milagres. Então por isso que você tem que rezar, entendeu? E bom, então para terminar, assim, eu acho bonitinho pensar, né, pensando nessa cena que eu coloquei no meu Instagram hoje, do meu filho levando uma flor para Nossa Senhora, pensar, né, que: "Nossa Senhora, eu quero dar todas as flores para você, sabe, você merece todas as flores, e cada Ave Maria é uma flor, né, oferecida a Nossa Senhora, eu quero encher Nossa Senhora de das mais lindas rosas". E também, quando a gente segura o terço, a gente pode sentir como se a gente estivesse segurando a mão de Nossa Senhora, né. Tem isso de não larga dela, sabe, não larga da mão de Nossa Senhora. E só para terminar, uma coisa que me ajuda muito, é que o terço você tem que garantir, entendeu. Então, o terço é todo dia, sabe, todo dia, porque no terço tá oração a Jesus, né, oração a Deus, contemplação da vida de Deus, pedidos de graças, atos de humildade, sabe, é simples, assim, tem tudo aqui. Então, você poder meditar sobre o terço tem que ser algo de todos os dias. "Ai, Ana, mas eu não tenho tempo". Ó, a gente rezou o terço aqui, foram 20 minutos. Se você rezar o rosário completo, claro que é maravilhoso, mas a igreja, ela diz, né, que é uma prática do terço diário, porque, enfim, na nossa realidade, quem puder, reze sim o rosário, com certeza, às vezes eu rezo, mas garante o seu terço. Se você estiver rezando na sua cabeça, você consegue rezar em 15 minutos, um terço bem rezado, bem contemplado, bem meditado. E aí, 15 minutos, você gasta quanto tempo no seu Instagram, você gasta quanto tempo pensando na morte da bezerra, que você usa o seu tempo para isso. E só para terminar, uma historinha, bem rápida, que eu gosto muito de falar, é que eu na época que eu fui fazer vestibular, né, eu estudava no Colégio Bandeirantes, assim, um colégio super forte, e todo mundo: "Ah, eu quero medicina na USP, eu quero arquitetura na FAU, eu quero direito na São Francisco, não sei o quê, mas como segunda opção, eu vou fazer cursinho, como segunda opção, eu vou fazer PUC, como segunda opção, eu vou fazer Mackenzie". As pessoas sempre tinham segundas opções. E uma menina que era muito, muito boa aluna, tipo, exemplar,
eu lembro que ela falou pra mim, eu falei: "E aí, Bia, qual que vai ser sua segunda opção?" E ela falou: "Não tenho segunda opção. A segunda opção é a primeira opção. Não tenho, nunca pensei e não vou pensar nisso." Então, às vezes, para algumas coisas que não dá para ter discussão, eu falo que não tem opção, entendeu? Então eu falo: "O terço diário eu não tenho opção." Então, se eu chego 10 da noite, e eu não rezei, eu eu vou precisar me colocar de joelhos, porque senão eu vou dormir na cama, e 15 minutos. Eu não vou morrer por 15 minutos a menos de sono. Eu vou rezar o terço, né. "Ai, mas eu não rezei, eu tô com muito peso da consciência, no dia seguinte eu lembrei que eu não rezei." Tudo bem, minha filha, não fica preocupada, sabe. Claro, eu já aconteceu isso comigo. Eu terminei o terço dormindo, faltaram uns mistérios, já aconteceu, é óbvio. Já aconteceu de eu esquecer de rezar o terço algum dia, óbvio. Mas é muito bom a gente, às vezes, não ficar criando planos B, sabe. "Ah, não, então eu vou rezar só rapidinho, assim, só uma Ave Maria, só 2 Ave Marias." Vamos levar a sério, sabe. Eu acho que, vale muito a pena a gente dar esse pouquinho, né, essa coisa tão simples, vale muito a pena, pelas almas, por nós, por tudo. Então, só para terminar a dúvida dos luminosos, os mistérios luminosos foram acrescentados pelo Papa João Paulo II, e muitas pessoas rezam os mistérios luminosos na quarta-feira, não, desculpa, na quinta-feira, é um dia de meditar os mistérios luminosos, e aí os mistérios luminosos, por exemplo, né, o primeiro mistério luminoso, eh o primeiro, nossa, me deu branco aqui. Primeiro mistério luminoso, ó gente, só porque, eh, espera. Ah, desculpa, batismo de Jesus, depois bodas de Caná, o terceiro é anúncio do reino, convite à salvação, o quinto, transfiguração do Senhor, né, que é a festa, foi a festa de ontem, e o sexto é a instituição da Eucaristia, tá. Então, muitas pessoas rezam os mistérios luminosos também, que é maravilhoso poder contemplar também essas 5 partes, da de luz, né, mistérios da luz. Então isso, é muito bonito também juntar com o terço a oração da ladainha, né, que é aquela oração da ladainha a Nossa Senhora, que vai falando sobre todos os títulos de Nossa Senhora, e a gente vai pedindo: "Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós", e vai falando todos os títulos de Nossa Senhora. Também é muito bonito. Sábado é um dia especialmente dedicado a Nossa Senhora, então, se a gente puder rezar o rosário no sábado, às vezes rezar um terço mais longo, mais meditado, pega um livrinho, né, tem um livrinho de São José Maria Escrivá, que tem em PDF, que é Santo Rosário, e aí a cada mistério ele tem um trechinho pequeno para a gente meditar. Existem cards, né, com imagens do rosário, enfim, o importante é rezar. E um papa dizia uma frase muito boa, que ele falava assim: "O pior terço é aquele que não é rezado." Então, se a gente fala: "Ai, hoje eu tive que rezar no trânsito, hoje eu tive que rezar no metrô, hoje eu tive que rezar meio picado." É claro que o ideal é rezar bem feito, enfim, em uma posição de contemplação, mas se não for possível, gente, é melhor rezar, né, é melhor rezar. As crianças não rezam comigo todos os dias, é algo que eu quero firmar mais, mas a maioria dos dias eu rezo com as crianças. Então, quem tem essa dúvida sobre crianças, coloca as crianças ao redor de vocês, coloca uns livrinhos de Jesus, coloca um monte de tercinho, e aí elas vão acompanhando, né. Hoje, as minhas 2 filhas de 6 e 4, elas acompanham certinho até o final, mas a duras penas, sabe. Às vezes eu tenho que falar: "Gente, gente, vamos lá", né, normal. Se a gente tá aprendendo a rezar, né, imagina as crianças. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar? Gostei de ver, hein, o pessoal ficou bastante aqui na linha de raciocínio. Eu acho que eu não esqueci nada. Alguém acha que eu esqueci de alguma coisa? Quer comentar? É, o Hello. Ah, como terminar o terço. Eu gosto de rezar o Salve Rainha no final. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. No final, essa oração, ó meu Jesus, perdoai-nos, que a gente costuma rezar depois do Glória, é a oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou para os pastorzinhos. Obrigada, Vanessa. Então, essa oração dos pastorzinhos, a gente reza como uma oração jaculatória depois do Pai No depois do Glória.
E eu também gosto de rezar: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós". E só mais uma dica, que minha mãe, ela eu tenho muito isso no meu imaginário, sabe essas medalhinhas que a gente ganha? Tipo, por exemplo, aqui no meu estojo eu tenho uma medalhinha milagrosa. Então essas medalhinhas, tem gente que ganha medalhinha, medalhinha de São Bento, medalhã tem gente que coloca no terço, sabe. Então em cada mistério pode colocar a medalhinha que ganha. Às vezes a gente não sabe o que fazer com tanta medalhinha, né. Vocês podem colocar também, pendurar. Esse aqui não dá, mas esse aqui eu ganhei há pouco tempo, tem a fotinho da minha família, achei tão fofo. Eh, então o cupom do Centro Dom Bosco tá ativo, tá. Eu vou pôr na descrição do vídeo também. É super importante e tal. E terça-feira, gente, foi uma menina lá no grupo presencial, que ela falou assim: "Olha, eu não vinha nessa aula porque eu sou super compromissada e tal", uma pessoa bem figura pública que foi, e ela disse: "Mas eu acordei de manhã e Nossa Senhora me falou: 'Fulana, você não reza o terço todos os dias, você tem que ir nessa aula para se convencer a rezar'". Ela falou que ouviu isso, não foi Maria Helena não estava lá, ela ouviu. Então isso, Nossa Senhora quer que a gente reze todos os dias, né. Então, enfim, outra coisa, quando vocês quiserem, alguém falar vamos supor, ó, eu vou pegar alguém que está aqui assistindo, né, a Francine. Francine, alguém vira para você e fala assim: "Ai, Francine, você não acredita, minha filha tá doente, não sei o quê". Aí na hora, Francine, que você ouvir isso, você vai falar: "Nossa senhora, já tá no terço", bota no terço, entendeu? Ou bota na missa. Se a gente reza o terço todos os dias, a gente já na hora já coloca, põe no terço do dia seguinte, se você já tiver rezado, ou põe no terço da noite, que você vai rezar à noite, enfim. Já joga e você já garante essa intenção, entendeu. Qualquer pessoa que for te pedir oração, você já vai lá e bota no terço. Que bom que vocês gostaram. Gente, só porque eu nunca falo isso, mas meu marido fica no meu pé, divulguem o vídeo do YouTube quando sair, sabe, para o pessoal se inscrever no canal, porque daí o YouTube distribui para mais gente. Então eu gosto de falar que a internet é o solo do Espírito Santo, entendeu? Ele sopra onde ele quer. De repente você aparece um sugerido. Então vamos, divulgar, colocar no joinha, se inscrever e tal, porque daí o YouTube vai jogar para mais gente, né, para converter esse mundo de meu Deus. Ai, e gente, só para falar que é bem possível que eu e o Gui, a gente vai rezar o rosário com o Frei Gilson. Eu falei: "Acho que eu não vou contar para as alunas, mas, ai gente, eu tô no céu, eu tô muito feliz". Então rezem pra dar tudo certo que a gente vai lá. Eu também tô achando demais. E aí é óbvio que eu vou colocar todo o nosso grupo, os corações ao alto, vou falar pra ele, quem sabe eu consigo até uma bênção dele para o nosso grupo. Ai gente, eu me divirto com vocês. É claro que eu rezo por vocês. E eu amo quando alguém me escreve assim: "Ai, toda vez na missa que fala corações ao alto, que o padre fala corações ao alto, eu lembro do grupo". Eu: "Gente, que bom". É isso aí, ó, já estão pedindo para solteiras casarem, isso aí. Há pouco tempo mandei um altarzinho com impressão de Jesus na cruz, Nossa Senhora, Sagrada Família, coloco o terço. Não sabia que tem os dias para os mistérios. Ai, que legal. Sim, é bom ter um altarzinho. Muito bom. Vamos rezar pelas solteiras, podem deixar. Pelos sacerdotes, com certeza, sempre, 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 pelas vocações sacerdotais. Gente, então é isso, né? Já tá meio tarde. Eu vou subir o vídeo no YouTube, então quem quiser divulgar, quem quiser, eu gosto de dar essas aulas, porque eu sei que vocês que estão aqui, vocês são apóstolas, né. Então vocês vão usar essa aula para catequizar as pessoas, para montar os grupos de vocês, enfim, tenho aí um roteirinho. Quem estiver assistindo e quiser fazer um resumo escrito também, vai ser de grande valia, eu posso divulgar e podemos cada vez mais, eh conquistando almas para Deus, né. Então, um beijo para vocês e até daqui 15 dias. Eu vou abrir as mensagens do chat lá do desafio pra gente conversar lá. Ai, um abraço, fiquem com Deus.